E aí galera, como é que vocês estão? A paz do Senhor, que todos estejam bem, gozando de boa saúde, felizes, lendo a Bíblia, por favor, lendo a Bíblia sempre e sendo edificados pelo poder do Espírito Santo. Aquele que ama Deus, ama a sua palavra. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é a nossa força, ela nos sustenta, nos mostra Deus agindo em nossas vidas e nos revela o plano glorioso do nosso Senhor para toda a humanidade e para cada um de nós pessoalmente. Amém? Por isso, esse canal é dedicado exclusivamente a essas devocionais. Não é uma aula de teologia, ninguém está aqui discutindo as interpretações, os significados, os conteúdos dessas revelações que Deus faz através do profeta Isaías de maneira nenhuma. Nós estamos aqui simplesmente compartilhando um pouco de curiosidades, de coisas que de repente passa despercebido na devocional, e por eu ter um material muito bom, me possibilita compartilhar com vocês algumas coisas para tornar mais compreensível e colocar o texto bíblico dentro de um contexto histórico. Então é mais um compartilhamento onde você vai enriquecer a sua devocional e certamente vai facilitar você entender o que Deus quis dizer aqui nesses conteúdos, beleza? Então vamos seguir na nossa devocional, Isaías, tremendo esse livro, fantástico, a partir do capítulo 19. E aqui é uma mensagem a respeito do Egito. O Egito que nessa época, pessoal, o Egito nessa época aqui, ele estava vulnerável. Porque o Egito sempre dependeu do rio Nilo. Por isso que ele diz aqui, o Senhor avança contra o Egito montado numa nuvem veloz. É que o Egito dependia exclusivamente do Nilo para suas plantações, peixes, manufaturas. Era interessante até porque a história do povo hebreu, quando estava lá cativo, eles não podiam ter ferramentas para poder irrigar a terra, então irrigavam com os pés, porque era plano, entendeu? Então, quando o rio Nilo enchia, vazava nos corredores que os judeus criavam com os pés e irrigava toda a terra. Então eles dependiam. E quando o Senhor feriu o Nilo, acabou com o Egito. Destruiu, porque colocou o Egito em apuros e humilhou todos os seus deuses. E nós vimos lá nas pragas do Egito, quando vieram a praga das rãs, quando veio a praga da água que se tornou sangue. Então aquilo ali foi tudo pragas que são voltadas a humilhar os deuses do Egito, a veneração que eles tinham sobre o rio Nilo e outros animais que eles adoravam naquela época. Então, aqui, quando fala que Deus avança contra o Egito montado numa nuvem veloz, aqui está falando sobre a soberania de Deus, sobre toda a criação, como está lá no Salmo 104, verso 3. Então é uma expressão que mostra a soberania e o poder de Deus sobre toda a criação, beleza? Então quando você está lendo aí e fala, o Senhor veio montado numa nuvem veloz, você já lembra, olha, Deus é soberano, criador de todas as coisas, então está se fazendo essa referência a ele. No verso 2, diz assim, farei o Egito lutar contra Egito, egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade. É que na verdade o Egito ele viveu uma época de guerra civil, e devastou o país, tornando o país frágil, sem unidade, com várias castas divergentes, o povo brigando entre eles. Então havia uma guerra civil exatamente como Deus previu que ia acontecer. No verso 4 tem uma curiosidade aqui, fala assim, eu entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz, um rei feroz os governará, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui são dois momentos da história. Em 671, anotei para mim não esquecer, em 671, Esar-Adom, o rei da Síria, invadiu o Egito e destruiu Mênfis, em 671. E em 663, Assurbanipal, também rei da Síria, atacou e destruiu Tebas, conforme está lá em Neemias 3, do 8 ao 10, você pode confirmar. Então aí quando fala dessa passagem aqui, um rei cruel, está se referindo a essas duas referências históricas, confirmadas pela história também. Lá no verso 11 até o verso 15, o profeta está zombando. É uma zombaria do Isaías a todos os líderes sábios que tinham no país, porque eles não tinham o poder de evitar a tragédia que Deus estava falando que ia acontecer.
ia acontecer. Então é uma zombaria do profeta, o profeta também é gozador, do 11 ao 15. E no 15 tem uma curiosidade aqui, quando fala cabeça e cauda, está se referindo que desde o maior líder ao menor líder, todos eles cairiam sob o julgamento divino. Todos eles não teriam como resistir ao julgamento divino, do maior ao menor, porque queria ser tudo uma porcaria só. Tudo uma lambança só, um povo desordeiro, sem vergonha, ladrão. Não é muito diferente de muita coisa que a gente vê hoje no Brasil não, né? Pessoas aí utilizando da pandemia para poder ficar cada vez mais rico, né? É uma lástima. Você vê hospital de campanha não funcionando e gastam milhões e milhões de reais. Respiradores que são comprados não são entregues e acha-se milhões e milhões de reais na casa de determinadas pessoas. Meu, os negros estão roubando. Rapaz, os negros estão roubando em remédios, os caras estão roubando em máscara, em roupa. É uma vergonha nacional. Então esses líderes também, pode ter certeza, viu? Se não houver arrependimento, todos eles irão prestar conta ao Senhor naquele grande dia. Olha, no 19 aqui ele fala sobre um altar. Eu fiquei curioso, mas um altar do Senhor no centro do Egito? Mas como será que isso aconteceu? Eu fiquei muito curioso, eu fui pesquisar. E eu gosto de anotar na Bíblia para mim depois, nas minhas leituras, eu não esquecer. Esse altar talvez fosse uma referência a um templo que os judeus construíram em Elefantina, aproximadamente em 500 a.C., ou algum outro local judaico de adoração, porque você se lembra que teve um povo que na época do exílio foi lá para o Egito também, né? E esse altar era um sinal e testemunho de um vínculo religioso do Egito com Israel, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça. Ele responde às orações daqueles que clamam por socorro, que se arrependem e que se voltam para os seus caminhos. O Senhor é Salvador e Ele também ia proteger os egípcios, como protegeu Israel dos assírios. E aqui quando você pega o 20, você pula lá para o 25 no finalzinho, que diz, quando Deus fala assim, quer ver do 25, porque o Senhor dos exércitos dirá, bendito seja o Egito, meu povo. Então eu fiquei curioso aqui, falei assim, mas como assim? O Egito, meu povo, bendito seja a Síria, uma terra que criei. O que Deus está falando aqui é que essas designações de meu povo era reservado somente para os israelitas. Contudo, quando o povo se voltava para Deus, o povo se voltava para Ele em arrependimento, Deus usava essa expressão também às nações estrangeiras, porque o Senhor é misericordioso e Ele vai proteger, Ele vai guardar. Você vai se lembrar de Jonas com Nínive. Jonas ficou bravo por quê? Porque ele queria que destruísse Nínive, por isso ele fugiu. Mas fugiu, ficou bravo porque ele queria que destruísse e sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Quando o rei convocou um jejum em 3 dias e se arrependeu do pecado, Deus poupou Nínive. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ainda bem, porque senão, ai de nós. A palavra de Deus diz, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Misericórdia. Bom, 20. O 20 é uma mensagem ainda a respeito do Egito e da Etiópia. E aqui, cara, que doideira. Deus falou para Isaías andar nu durante 3 anos. Despido durante 3 anos. Rapaz, fala a verdade. Que doideira um negócio desse. É só Deus mesmo. Para convencer um homem a andar. Porque eles já andavam com uma roupa. Eles já andavam com uma roupa apropriada, né? Um pano de saco, que era um tecido rústico, como sinal de lamento pelo pecado do povo. E aí Deus manda ele arrancar essa roupa e andar nu, né? Isso era um simbolismo do que ia acontecer com a Filístia, né? O que ia acontecer com a Filístia, ou aliás, o que ia acontecer com a Filístia, com o Egito e também com a Etiópia, aliás, com o Egito e com a Etiópia, porque eles seriam levados descobertos, descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito, né? E os filisteus entraram em pânico. Então isso aqui, na verdade, era uma lição prática. Eu falei da Filístia, eu estava correto, tá? Porque eu notei aqui. Era uma lição prática da queda da Filístia como uma advertência para o povo. E do que ia acontecer também com o Egito e o que ia acontecer com a Etiópia. Então, cara, como que pode um negócio desse, né? Você imagina hoje, nos dias de hoje, Deus falar para alguém andar nu como sinal de advertência para o povo? É muito doido, sabe? Deus é tremendo, Deus é Deus de coisas extraordinárias, né? Então eu não errei não, comecei a falar certo, depois eu acabei
gerando um pouquinho de confusão, então vou esclarecer de novo. Aqui era uma lição prática da queda da Filístia, e obviamente isso iria se aplicar ao seu povo, também se aplicaria ao Egito, porque é um lamento do Egito e da Etiópia também. Bom, no 21 é uma mensagem a respeito da Babilônia, e quando ele fala que é acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar, ele está se referindo que a Babilônia, muito embora fosse esplendorosa fisicamente, espiritualmente ela estava deserta. Espiritualmente ela estava deserta. Né? Então, quer dizer, não tinha absolutamente nada. E quando ele fala aqui no verso 2 dos elamitas e dos medos, ele está se referindo a uma profecia que ainda ia demorar pra caramba para acontecer. Só iria se concretizar em 539, que se refere ao Império Persa. O Império Persa se formou naquele ano para destruir a Babilônia. Então era uma profecia que ainda ia demorar para acontecer, porque o império da época era o Assírio. Depois viria a Babilônia, que destruiria o Império Assírio, e depois viriam os persas, que destruiriam a Babilônia. Então quer dizer, isso aqui, cara, poxa vida, ia demorar pra caramba ainda. Se a gente considerar que estava em 701, aqui alguns eventos em 701, para 539 são 160 e poucos anos ainda por vir, né? Então como é que Deus é? Deus já estava profetizando através de Isaías, dizendo, ó, isso vai acontecer, como de fato acabou acontecendo. E aqui no verso 3 ele fala assim, desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer, não consigo olhar de tanto medo. A visão causou, a visão foi tão a violência daquela visão, sabe, o terror daquela visão assustou Isaías. Quando Isaías teve a visão para proferir essas palavras aqui, entendeu? Então o profeta tinha isso também. E lá no verso 9, quando fala que caiu a Babilônia, você tem que se lembrar de João, quando João fala lá em Apocalipse 14, 8 e 18, 2. A Babilônia, como já disse, ela simboliza aqui todos os impérios que não são tementes a Deus, que são arrogantes, que são soberbos, que não se sujeitam a Deus, né? E lá, e lógico que essa Babilônia que está se referindo aqui, como a de João, é a mesma. São todos os impérios do mundo. Quando fala que a Babilônia caía, por quê? Porque esses governos que não têm o Senhor como sua referência, todos eles irão cair. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E esse será um dia terrível para essas pessoas. Amém? E terminando aqui no verso 21, eu achei uma curiosidade aqui, porque eu vi aqui no lamento a respeito da Arábia, e eu vi aqui que estava falando da Arábia. Bom, a Arábia a gente sabe, né? São os descendentes de Ismael. Ismael é filho de Abraão com Agar. Mas aqui fala do Dedã. Aqui as caravanas de Dedã. Os Dedãs, eles eram comerciantes, eles eram mercadores. E eu fiquei curioso para saber quem que são esse povo aqui. Sabe quem eles são? Eles são filhos de Abraão com Quetura. Olha que legal, de Abraão com Quetura. Está lá em Gênesis 25, capítulo 12 ao 18. Então também são descendentes de Abraão aqui nesse contexto do capítulo 21. Como você viu, são curiosidades que não está na Bíblia, que eu creio que isso enriquece o seu conhecimento, enriquece você compreender o que Deus está querendo dizer aqui, né? Como que caíram os impérios, como que mudou, como é que Deus ele tem o controle de tudo, como eu vejo essas profecias aqui, eu vejo a soberania de Deus, sabe? Se Deus é soberano para fazer com que tudo isso aconteça do jeitinho que Ele está falando, você imagina a sua vida nas mãos de Deus, querido, querida. A nossa vida, o Salmo 139 diz que antes que houvesse um só dia, antes que nós vivêssemos um só dia, quando nós ainda éramos informes, no ventre da nossa mãe, Deus já tinha a nossa história escrita. Quando você se apega a Deus, você vai viver a história que Deus escreveu, é uma história de vitória, é uma história de êxito, é a vida abundante que Jesus falou que nós teríamos, se nós nos curvássemos, se nós nos colocássemos à disposição dEle. Melhor coisa qualquer, se render ao Senhor. Renda-se ao Senhor e à sua palavra. Pega isso aqui e alimenta a tua alma. Alimenta a tua alma com essa certeza, com que Deus está mostrando aqui na sua soberania, no seu cuidado, a sua misericórdia com o Egito, chamando de Egito de meu povo, de Assíria da tua terra. Uma hora é vara, outra hora é povo. Você vê como é que Deus é bom. Deus é bom com aqueles que se arrependem, com aqueles que demonstram misericórdia, aliás, que se arrependem, e aí nós vemos a misericórdia de Deus alcançando a cada um de nós. Então é tremendo, é tremendo. E aqui, lógico, fica a curiosidade do Isaías andando peladão durante 3 anos. Rapaz, deve ter sido muito louco isso aqui, viu? Eu tentei entrar no mundo do Bob aqui, mas não quis não. Falei assim, não vou entrar nesse negócio aqui não. Porque, olha, vou falar uma coisa pra você, hein?
o cabra era bom, sabe? Porque hoje, talvez, se nós tivéssemos um negócio desse aqui, a gente ia pensar que a gente era louco. E o cara não teve dúvida, ele cumpriu a vontade de Deus integralmente. É essa fidelidade que nós devemos ter. É lógico que eu creio que Deus não vai pedir para a gente fazer isso hoje. Mas Deus nos pede muitas coisas que às vezes a gente acha que é loucura. E não é loucura não, é a vontade dele. A melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Deus abençoe a sua vida, que você continue lendo a Bíblia, que você possa ter curtido essa devocional. Se inscreva no canal, dá ali o seu like, acione as notificações e abençoe outras pessoas divulgando essa reflexão sobre esses textos de Isaías. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te faça frutífero no reino de Deus. Valeu, até a próxima. Tchau!